A Igreja Católica cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, tem me causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou, por acaso, prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas, de modo que, sim, estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, às realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e administram os nossos interesses. Então, o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra, assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima dele numa ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução, e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, conquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seja da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para um serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade dessemos ou que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes, as inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que amadureceram na experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema. Resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Eu me lembro entre as suas obras de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o espiritismo.
Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo, e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são baseados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas no caso da mediunidade psicográfica eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos em matéria de evolução e em matéria de comunicações deste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, para o espírito de Emmanuel não vamos usar nenhum recurso. Como se você não pediria a você julgamento, eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos, de que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que esta Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remetia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que ele havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas, a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho, na região em que eu nasci, é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Arenturo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender. E ele falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar
para que eu ouvisse, para eu poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. Ela fez mesmo estar no livro, mas só o que ele pôde, mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender quem que estava voando canteiro de água? Antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado, e eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido, e não uma pergunta. Mas antes, os telespectadores... Foi novo? Permite, antes de dar a sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa novidade é assistir neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio Sol lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico
na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você, que não está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou. E para o encerramento do programa, e aquele pedido que eu vou fazer a você necessita novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes. Estamos apresentando Pinga Fogo. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que nos apresentou o médico Chico Xavier. O programa ultrapassou muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, o telespectador, eu não sei se isso aconteceu, deve que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Essa resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós vimos, muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, e aqueles amigos começaram a orar, senhores começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu pensei, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Eu comecei a gritar, valei, meu Deus.
Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então, isso, eu tive até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse: o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse: não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos. E o Chico está orando conosco no texto, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar: valei-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, nós também não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim: estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. Eu comecei gritar e falei: socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse: você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Eu falei assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estamos. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. O Chico, então logo foi anunciada a sua presença aqui no Pinga Fogo, eu recebi em minha casa a visita de um senhor de nacionalidade alemã, cujo nome eu peço licença aqui para não declinar. O senhor já entrado em anos, levava ele um pequeno bilhete a você, em que dizia da sua situação difícil no setor financeiro, e junto ao bilhete, anexo ao bilhete, estava um volante do teste 52 da Loteria Federal. Diz que havia recebido uma inspiração, estava quase que certo, se marcasse aquele teste, tinha chegado a vez dele sair do buraco. Eu não vou pedir a vocês que façam isso aqui, vou entregar em suas mãos o bilhete e o volante. Se você quiser remeter diretamente a quem faz a pergunta e o pedido, é assunto seu. Ele se referia à loteria federal ou esportiva? Esportiva. A loteria esportiva. Loteria esportiva. Ele disse que havia tido uma intuição. Se você marcasse, não dava no bico. Eu só posso dizer que tenho tido a minha vida quase que toda voltada para o mundo espiritual. Mas quero dizer também que eu sou brasileiro e adoro Pelé. E se eu puder ganhar uma loteria esportiva, eu vou ficar muito feliz. Você não vai na cobra da estrela. Está muito bem, Chico. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade.
tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a intervir. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências forem dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Chico, Dona Ida, é a penúltima pergunta. Dona Ida Jorradi, da Rua Major Diogo 699. Pergunta muito triste. Diz ela: perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Muito bem. E aqui está a última pergunta da noite, Chico, deste primeiro pinga-fogo, porque certamente você irá comparecer a outros. Carlos Alexandre Cavalieri está no auditório. Com base na sua explicação da criação de uma vida em tubo de ensaio, pergunto: primeiro, como se daria a ligação do perispírito? Segundo, como o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? E terceiro, como se manifestaria o amor maternal e filial se esse se inicia normalmente na fase uterina?
Os espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações dele, que nós chamamos de complexo de Elétra, esses complexos que foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma plêiade brilhante de cientistas da psiquiatria e da análise, esses fenômenos podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação. E nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise, porque as nossas ligações afetivas na Terra, quase que até agora, têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro vamos dizer, nas teias da consanguinidade ou nas teias da afetividade, com um espírito de egoísmo que vai ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo em nome da providência divina a nos estudarmos e a estudar estes vínculos para depois voltarmos a estes mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espíritos reencarnantes na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossas mãezinhas sobre a Terra. Mas a vinculação do amor, esta não terminará nunca, porque o amor é presença de Deus. E o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. E nos amaremos cada vez mais. Agora, vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus nos amou. Ô Chico, pois não, Wilson. Isso é normal, pode falar. Não, é um assunto que não foi ainda abordado no programa hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos na luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança, o programa continua e nós estamos preocupados com o tempo que estamos roubando à TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Nós vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas pragas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de alimárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, às nossas famílias. Eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados e encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso.
Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra, nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, nos referindo aos companheiros da doutrina espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução para estudos do nosso destino, para estudo da imortalidade. Quanto a problemas de curas, permitimos-nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das pragas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos, ou acidentes materiais, ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Muito bem. Aqui uma pergunta extra, eu havia encerrado, mas eu não posso deixar de fazê-la, isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do Canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo? Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências interiores e naturalmente induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências interiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido
com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. Doutor Chico Xavier, chegamos ao fim do Pinga-Fogo. E aqui está o meu pedido, que tenho certeza é o pedido de todas as pessoas que lotam este auditório e dos milhares e milhares de telespectadores que até a esta altura da noite nos honram com sua audiência. Nós queríamos que, ao encerrar este Pinga-Fogo, o mais longo desta série, 2 horas e 45 minutos, e tenho certeza, o melhor de todos eles no sentido de audiência e também daquilo que você pudesse transmitir como mensagem aos que nos assistiram e nos ouviram, eu peço a você que tente psicografar uma mensagem dos seus guias. Seria possível? Vamos tentar. Quero formular um pedido, então, ao público presente, ao auditório, para que se mantenha no mais completo silêncio, a fim de que Chico possa se concentrar alguns segundos a fim de tentar essa mensagem. Poderíamos pedir um pouquinho de música para ajudar? Música que ajudar? Um pouquinho de música. Você quer essa luz que é fica um pouco a luz? Eu vou lhe dar uma carta lá. Tem dois com caneta lá, como é que você fez aí já? Não, nada disso. Possível dúvida.
Chico Xavier agora irá ler a mensagem que acaba de se colocar. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra debatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam conflito de polo a polo. A dor reclama e longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire, a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a mal que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leito, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Chico Xavier, em nome de toda a equipe do Pinga Fogo, de todos os altos dirigentes associados, de toda essa gente que acaba de aplaudir de pé aqui no auditório do Sumaré e de todos os telespectadores que esta noite nos prestigiaram com sua audiência, os nossos melhores agradecimentos pela sua presença em nosso programa. Volte a Uberaba, a sua querida Uberaba, levando com a sua humildade a certeza de que você realizou esta noite um extraordinário pinga-fogo. Muito obrigado, Chico Xavier. São seus os instantes finais para o seu boa noite aos telespectadores. Nós é que estamos muito agradecidos por estar reunião do Pinga-Fogo nos levou tão longe. E nós pedimos licença para agradecer. Às vezes, nós não queremos chorar e estamos educados para evitar isso. Mas a nossa emoção é tão grande com este contato que nós nos lembramos de quando a modernidade começou em nossa vida, quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe. Agradeço, então, a todos os nossos amigos de São Paulo. Agradeço a TV Tupi, ao Canal 4, aos queridos amigos do auditório, a todos os nossos companheiros que nos honraram com a sua atenção em seus lares ou em cidades distantes. Agradeço aos nossos entrevistadores que foram tão generosos com a doutrina espírita em nossa presença,
formulando perguntas tão respeitosas para com as nossas ideias. Agradecemos a todos, na pessoa do nosso querido diretor, senhor Dr. Ana Guimarães. Nós pedimos uma permissão para agradecer daqui, de tão longe, a terra generosa da cidade de Uberaba, aquela comunidade amiga que nos recebeu há quase 3 anos consecutivos, que nos abraçou e que nos abençoa maternalmente como um filho entre os seus filhos. Devo a Uberaba aquilo que nunca resgatarei, por mais trabalho dentro da minha existência. Devo carinho, amor, consideração e respeito. E isso faz a nossa alegria de trabalhar e de viver. Mas, em homenagem a todas as mães presentes, e esquecendo o problema das nossas vinculações estudadas pela ciência, desejando de todo o coração homenagear aquela que me deu a vida, na presença de todas aquelas mães, porque nós todos temos ou tivemos mães adoráveis, maravilhosas, em homenagem a todas elas, nossas mães, as nossas irmãs que são mães, já que eu não sei agradecer a São Paulo o que eu passo a dever, e já que não sei agradecer a Uberaba o que eu devo, eu peço permissão para repetir nesse recinto do qual recebemos tantas mensagens de cultura, de consolação, de bondade, de otimismo, através dos canais da televisão, através da imagem do som transmitidos a longas distâncias. Peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o vosso Senhor, o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. Mais uma vez, telespectador, quero apresentar a você, que nos honrou com sua audiência até esta altura da noite, os nossos melhores agradecimentos. A este auditório seleto que aqui comparece e que nos prestigiou também grandemente, os nossos melhores agradecimentos. E que compareçam mais vezes ao Pinga Fogo, quando aqui comparecer um entrevistado da altura de Chico Xavier. Quero agradecer particularmente aos meus bons amigos João Escatimburgo e Herculano Pires, que não pertencem à equipe do Pinga Fogo. Comparecem hoje com os nossos convidados especiais, atendendo prontamente ao nosso convite. Ao Rial, ao Saulo e à Eli, dispenso agradecimentos porque eles pertencem efetivamente à equipe. Mais uma vez, lembro também ao telespectador que Tratado Geral do Brasil, do meu bom amigo João Escatimburgo, está em todas as bancas, em todas as livrarias. É um livro estupendo. Estudo de problemas brasileiros, moral e cívica, para isso nos cursos superiores, de acordo com o programa oficial. Este é o meu agradecimento à sua presença, Escatimburgo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até terça-feira próxima.
acabamos de apresentar mais um Pinga Fogo, outro espetáculo da liderança concreta, que estará de volta terça-feira próxima, 11h30.